Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. 21 horas em ponto desta segunda-feira, dia 7 de setembro, restinho de feriado, mas nós estamos aqui cumprindo esse compromisso com a sua audiência que muito nos honra, com mais uma edição do nosso programa ABP TV aqui no seu canal da Psiquiatria, falando hoje sobre o tema suicídio e doença mental. Para isso, nós estamos com dois especialistas, direto de São Paulo, doutora Alexandrina Meleiro, e direto do Ceará, Dr. Fábio Gomes. Antes, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre este tema. O suicídio é um sinal de que a pessoa sofre de algum tipo de doença mental. Geralmente, quem possui pensamentos suicidas são os indivíduos que padecem de depressão. O comportamento suicida, em geral, manifesta-se com base numa perda, como seja de algum companheiro ou companheira sentimental, a de ambientes familiares, como escola, bairro, amigos, depois de uma mudança geográfica ou da perda da autoestima. A angústia provocada por uma gravidez não desejada pode levar ao comportamento suicida. Outro fator que pode ser uma falta absoluta de rumo, estrutura e limites impostos pelos pais ou por outras figuras autoritárias. Algumas famílias exercem uma pressão excessiva para conseguir o êxito. Falei que o tema realmente era interessante. Você também pode participar deste programa. Quer saber como? Põe no ar, Diego. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Antes do início deste programa, muitas participações, muitas perguntas já chegaram. É importante que você coloque também o seu e-mail, porque o nosso tempo é limitado e, de repente, muitas perguntas podem não ser respondidas. Nós tentaremos encaminhar essas respostas via e-mail. Para isso, eu vou fazer rapidamente o nosso primeiro contato com a doutora Alexandrina Meleiro, direto de São Paulo. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com a senhora, lembrando que a participação da doutora Alexandrina Meleiro é uma participação voluntária, o que em nome da ABP eu agradeço. E vou lhe fazer já a primeira pergunta da nossa internauta Fabiana Rodrigues. Na verdade é um pequeno depoimento e essa pergunta também para a senhora. Tive síndrome do pânico e um dia acordei e queria morrer. Tentei suicídio algumas vezes. Anos mais tarde descobri que tenho transtorno borderline, porque todas as doenças mentais estão relacionadas à depressão. É importante a gente ver a evolução que ela teve. Ela começou com sintomas de síndrome de pânico, depois foi feito aí o diagnóstico de transtorno borderline e depois depressão. Então é importante que nesses momentos ela tenha paciência, acate o tratamento, porque todas as doenças que ele teve é uma coisa que a gente fala a evolução da doença e pode muitas vezes iniciar de uma determinada maneira, a pessoa ter momentos em que ela não quer viver, mas recebendo o tratamento as coisas melhoram e vão ter. Nós sabemos que de todas as doenças, 10% dos suicídios são pelas pessoas que têm transtorno borderline. Mas quando tratadas, nós conseguimos fazer com que essas cifras diminuam e reduzam, que é o objetivo desta apresentação e também de toda a campanha que a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina e com o CVV, estamos fazendo pelo Setembro Amarelo, o mês de prevenção de suicídio. Na verdade, no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E peço que ela continue o tratamento, não desanime e possa continuar assistindo o nosso programa. Alexandrina, vamos agora direto para o Ceará, Diego, falar com o Dr. Fábio Gomes. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite a todos. Mais uma vez, em nome da diretoria da ABP, agradeço a sua participação voluntária. Aí, direto do Ceará, sei que o senhor está de férias. Muito obrigado por dispor desse tempo
para participar conosco. Doutor Fábio, a Simone, ela pergunta como ajudar uma pessoa depressiva que tem ideação suicida, mas não aceita a doença. Pois não. Posso repetir a pergunta? Nós perdemos a conexão com o doutor Fábio, então Pode, sim. Ok, voltou a conexão? Então vou repetir a pergunta da Simone. Como ajudar uma pessoa depressiva que tem ideação suicida, mas que não aceita a doença? O que a família pode fazer? Bem, a primeira coisa, a Alexandrina sempre coloca que a depressão é a doença dos Ds, né? A doença do desamparo. Então, no caso dessa pessoa, ela tem amparo familiar. Ela aceitar esse amparo é extremamente importante. O segundo ponto é a desesperança, que o D de depressão é também o D de desesperança. Então, às vezes, a pessoa não acredita que pode melhorar, que o futuro pode trazer uma alternativa viável para ela. E o terceiro D é o desespero. Muitas vezes as pessoas ficam esperando por aquele momento na vida e não vem uma alternativa que não a morte. É importante a gente entender também que esses quadros de depressão, eles podem ser tratados. Então, é infinitamente importante a pessoa acreditar de que aquele quadro momentâneo de depressão não pode trazer uma doença, uma doença crônica e um desfecho terrível, que é a própria morte, que poderia ser evitada se o quadro fosse tratado. Obrigado, doutor Fábio. São 21 horas, 7 minutos, horário de Brasília. Estamos hoje abordando o tema de suicídio e doença mental, com os participantes, doutora Alexandrina Meleiro, direto de São Paulo, doutor Fábio Gomes, direto de Ceará. E eu faço a pergunta para a doutora Alexandrina, essa pergunta é de Dulcimar de Oliveira. Boa noite, qual a porcentagem da genética para predisposição ao suicídio? Apesar dela, o que podemos fazer para viver sem esses fantasmas? Quem faz a pergunta é Dulcimar de Oliveira. Boa noite, Dulcimar e todos os outros. Excelente pergunta, porque nós sabemos hoje, atualmente, que o comportamento suicida está codificado geneticamente. São inúmeros genes, não é um único, mas vários genes. Então, é importante que a pessoa saiba que 1/3 do comportamento suicida vai ter um determinante genético. 2/3 vai ser pelo ambiente e por outras interações, inclusive a própria pessoa. Se nós cuidarmos dos fatores de risco, nós vamos estar diminuindo as possibilidades genéticas da pessoa desenvolver ou ter acentuado o seu comportamento de risco de suicídio. Importante nós lembrarmos que a genética, principalmente para familiares de primeiro grau, pai e mãe, a possibilidade de um filho vir a ter comportamento suicídio é 4 vezes maior. Mas se ele receber tratamento, se ele for adequadamente orientado, tratado, nós conseguimos com que essa genética seja dominada e aí a pessoa venha ter qualidade de vida, controle da doença, com ajuda de familiares, de trabalho, ajuda social, as pessoas não vão ter essa expressão genética tão importante na sua vida. Ok, obrigado, doutora Alexandrina. Diego, vamos rapidinho para o doutor Fábio no Ceará para responder ao Marcelo Ramos. Doutor Fábio, o Marcelo Ramos, ele diz: ouvi dizer que o suicídio é mais frequente nas férias. É verdade? Olha, o suicídio, ele acontece em qualquer época do ano, em qualquer idade, com uma distribuição de que você não tem uma queda de conexão com o áudio do Dr. Fábio, que ele vai ligar para cá e vamos retomar a conexão rapidinho. Então vou aproveitar e pedir para a doutora Alexandrina responder essa pergunta, contribuir aqui com o nosso internauta, o Marcelo Ramos. Ele ouviu dizer que o suicídio é mais frequente nas férias. É verdade isso, doutora Alexandrina? Qualquer época do ano acontece também em situações com qualquer faixa etária, qualquer faixa econômica. Agora, algumas doenças são mais prevalentes no conjunto, na época onde a pessoa, com férias, ela sai
e aí acaba tendo algumas situações que pode favorecer o suicídio. Por exemplo, se ela tinha um suporte no trabalho, algumas coisas, isso vai se ocasionar com que, nessa época de férias, a pessoa se desarme e fique mais vulnerável para o suicídio. Mas nós sabemos que muitas pessoas trabalham e no ambiente do trabalho acaba tendo comportamentos suicidas. Então, não é verdade que é só nas férias, mas para algumas pessoas isso pode ser mais prevalente, sim. Ok. Diego, o doutor Fábio voltou à nossa conexão aí? Então, vamos continuar com a doutora Alexandrina até que a conexão do doutor Fábio se restabeleça. Doutora Alexandrina, a Joselma Bastos, ela diz: estou no primeiro semestre de psicologia e é dito que habitualmente o suicida passa por um período procurando alguém para desabafar sem conseguir apoio. Isso pode ocorrer especialmente com idosos e doentes terminais? Faz sentido? Sim, se ela está fazendo isso, ela tem que se preparar muito, porque suicídio é um tema muito prevalente, muito presente em todas as pessoas e todas as faixas de idade. Ela deve se preparar, sim, porque isso que nós mencionamos muito na nossa campanha de suicídio. Estou ouvindo no celular seu aqui. A pessoa com risco de suicídio, ela precisa conversar sem falar. Esta é a proposta do CVV, para que dê ouvidos à pessoa que ela possa mencionar. Todos têm a impressão de que se a pessoa falar sobre suicídio, nós vamos estar dando ideia a ela. Não. O que nós vamos fazer é dar tranquilidade a ela, ouvir. Com isso, ela vai sentir aliviado a sua angústia, seu desespero, e tudo passa a ser melhor. O que é importante, sem dúvida, é a pessoa não temer, não ter receio de perguntar sobre suicídio, porque é muito importante que a pessoa que está tendo ideação, planejamento, possa ser ouvida e demover essa ideia que ela está tendo. Ok, são 21h12. Aproveitando esse recado da primeira pergunta que a doutora Alexandrina colocou sobre o nosso mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, eu vou pedir para o Diego colocar um clipezinho para lembrar a todos nós. Vamos lá, Diego. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP.
Voltando e falando ainda, continuando a falar sobre Setembro Amarelo, põe no ar, Diego. É o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a ABP convida você para participar do Setembro Amarelo, que é um mês todo dedicado a ações de prevenção do suicídio. Nesta semana temos apoio das seguintes entidades: Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Federação Nacional dos Médicos, Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, Cruz Vermelha, Centro de Valorização da Vida, Exército Brasileiro, Ministério Público de São Paulo. Veja no site, no Facebook da ABP, as atividades na sua cidade e participe. Recado dado. Vamos direto para o Ceará falar com o Dr. Fábio Gomes. Dr. Fábio, está me ouvindo? Então vamos para a doutora Alexandrina Meleiro. Está me ouvindo, doutora? Ok. Toda pessoa que possui doença mental tem pensamento suicida? Não, felizmente não. Isto é o bom. Para ter o pensamento e ideação, é necessário que a pessoa tenha uma doença mental. Nós dizemos que 100% das pessoas que se suicidaram tinham uma doença mental. Mas, felizmente, nem toda pessoa portadora de doença mental vai ter pensamento, ideação, planejamento suicida. Por isso que é importante a nossa campanha para prevenir aquelas pessoas que vão ter manifestação de pensamento ou comportamento. Então, ter a doença mental, nós dizemos que é uma condição necessária, mas, graças a Deus, não é suficiente. Se ela tem fatores de proteção, ser casada, ter filhos, ter aí um trabalho, estar de bem com a vida, ter um relacionamento social, ter vínculos afetivos, vínculos sociais, tudo isso protege para que ela venha valorizar a vida, querer viver e nunca pensar em deixar de viver ou se matar. Felizmente é isso. Queria aproveitar e estar mostrando a nossa cartilha de suicídio, informando para prevenir, que temos o acesso fácil de toda a cartilha elaborada por mim, pelo Fábio Gomes e Humberto Correia, para a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, que é encontrado no site da ABP e no site do CFM. Não deixem de acessar, porque o conteúdo está muito bom. Ok, vamos tentar agora de novo o nosso contato com o Dr. Fábio Gomes. Dr. Fábio, o senhor está me ouvindo bem? Perfeitamente, Valdir. Ok, agora também estou lhe ouvindo perfeitamente. E ele pergunta, a dependência química pode levar ao suicídio? Dr. Fábio, está me ouvindo? Estou. A dependência química pode levar ao suicídio? Diego, vamos fazer de novo contato com a doutora Alexandrina. Realmente nós estamos com um problema de conexão de áudio com o doutor Fábio. E eu vou lhe perguntar, doutora, a dependência química pode levar ao suicídio? Sim, infelizmente é uma das grandes preocupações que nós temos, principalmente com a população mais jovem, de seus 15 a 35 anos, que fazem um abuso, um uso excessivo e chegam a ficar dependentes. E aí está a dependência do álcool, a dependência da cannabis, da maconha, do crack, da cocaína e outras drogas, porque vão exacerbar quadros de dificuldade da autoestima, de depressão e favorecer o suicídio. A dependência química é a segunda doença prevalente para o risco de suicídio, sendo a primeira o transtorno do humor, no qual a depressão encabeça. Mas a gente não deve desprezar a questão da dependência. Se você está tendo ideação suicida, pare de beber, pare de usar droga, que isso vai ter uma melhora, acredito que de 80%. Os outros 20%, com o tratamento, a pessoa vai se beneficiar. Então, sim, todos aqueles que nos estão assistindo, seja familiares ou usuários de dependência, seja dependente químico, devem sim diminuir para que venha beneficiar e ter qualidade de vida. 21h20, horário de Brasília. Estamos falando hoje sobre suicídio e doença mental.
Suicídio e doença mental, lembramos de Setembro Amarelo e o nosso presidente, Dr. Antônio Geraldo, tem um convite a você. Põe no ar, Diego. Eu sou Antônio Geraldo da Silva, sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Estou convidando você e sua família para fazer parte da nossa campanha, que é Setembro Amarelo. Nós estamos no mês da prevenção ao suicídio. A sua participação nas suas mídias sociais, dos seus familiares, da sua empresa, é extremamente importante para nós. Nós podemos cuidar de vidas que estão sendo ceifadas, que são cerca de 12 mil vidas ao ano no Brasil. Entre conosco nessa campanha. Ok, convite feito. Entre conosco nessa campanha. Doutor Fábio, o senhor está me ouvindo agora? Perfeitamente. Ok, doutor Fábio. Eu pergunto por que algumas pessoas chegam ao extremo de tirarem a própria vida? Como você bem falou, Valdir, e o programa todo foi debatido a questão do transtorno mental. Então, nós temos 5 grandes transtornos mentais associados ao suicídio. A depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o transtorno borderline e a dependência química. O pior é que várias pessoas têm transtornos que a gente chama comórbidos. Você pode ter uma dependência química, ter um transtorno borderline e ter um quadro depressivo. Isso vai agravar mais ainda o risco. Então é importante que todas as pessoas que tenham esses 5 fatores em termos de doença mental mais prevalentes em relação ao suicídio, que busquem o tratamento. Que o tratamento é possível e, sendo bem sucedido, como na imensa maioria dos casos o é, essa taxa de suicídio no Brasil, como fala o nosso presidente Antônio Geraldo, pode ser diminuída sensivelmente. Nós estamos entre os 10 países do mundo que mais tem número absoluto de suicídios. E é preciso diminuir essas taxas, porque o suicídio, de todas as mortes, é a mais evitável. Doutor Fábio, aproveitando a tua conexão, principalmente que seu áudio está saindo perfeito agora, quais as atividades que podem desviar a atenção de quem pensa no suicídio? Olha, uma das questões que as pessoas usualmente têm dificuldade é a questão da informação. Então hoje, por exemplo, você tem a questão da internet, que tem verdadeiras receitas para que a pessoa possa vir a suicidar. Nós estamos numa campanha para convencer esses sites de busca, como o Google, por exemplo, que a primeira janela de pop-up, quando a pessoa clica suicídio, seja em relação ao centro mais próximo de onde ela está acessando, que ela pode procurar tratamento. Porque muito frequentemente no Facebook e no WhatsApp, você infelizmente hoje tem grupos que estimulam a outras pessoas a se suicidar. Nós precisamos evitar isso sobremaneira. Então, essa questão da informação correta, de que é possível prevenir, que é para isso que nós estamos fazendo o Setembro Amarelo da ABP, Espalhe o Amarelo, Espalhe a Vida, para que a gente possa ter uma informação disseminada na nossa comunidade, dizendo que é possível sim prevenir o suicídio. Obrigado, doutor Fábio. Vamos voltar agora à doutora Alexandrina. Doutora Alexandrina, são 21h24 e como tem muita pergunta aqui, eu vou tentar peneirar 2 em uma só aqui. Vamos tentar ver o que é que nós fazemos em termos de bem bolado nessas perguntas. O Danilo Maia, ele pergunta qual a maior causa do suicídio entre jovens. Aí eu vou aproveitar e fazer também a pergunta do Henrique Neves. Além de encorajar um suicida em potencial a não se suicidar, o que mais pode ser feito? Jovens, a dependência à química, né, o abuso de drogas e, sem dúvida, a depressão ligada à autoestima. É importante, quando a gente fala encorajar a não suicidar, gostei dessa palavra, encorajar a não suicidar, isso é importante ao ouvir, ao levar ele a tratamento, a se afastar das drogas, a cuidar do quadro depressivo ou de outra coisa que esteja. Às vezes tem relacionamentos desfeitos nessa idade jovem, às vezes é difícil levar, às vezes familiares, pai e mãe que estão com desajuste. Tudo isso é importante que a gente possa estar tendo acesso.
O mais importante é mostrar a ele que tem um caminho de esperança, de luz e que a vida vale a pena. É ele reformular, muitas vezes o que a gente vê, principalmente adolescentes, que quer a solução perfeita e muitas vezes ela não é possível naquele momento. Então, o perfeccionismo do adolescente nessa hora precisa ser reduzido para aquilo que é possível. É importante que a família, amigos, professores, todas as pessoas que têm contato com o jovem estejam alerta. Como disse o Dr. Fábio, eu enfatizo, é uma morte evitável. Nós podemos baixar essa cifra, esse número, para que o Brasil deixe de perder tantos jovens e tantas pessoas por suicídio. Por isso, a bandeira amarela, não só no dia 10, mas o mês inteiro, e eu esticaria para o ano inteiro, todos os anos. Obrigado, doutora. Vamos, doutor Fábio Gomes, direto no Ceará. A Paula Toldo, ela é psicóloga e trabalha no CAPS. Gostaria de mais esclarecimento da função da atenção básica nos casos de suicídio. Obrigado a você, Paula, pela audiência. A resposta é sua, doutor Fábio. Bem, a atenção básica é fundamental dentro desse processo. O nosso sistema precisa ser melhor articulado. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, que é a 1271, de 6 de junho de 2014, que obriga a tentativa de suicídio ser imediatamente, em 24 horas, comunicada à Secretaria de Saúde do seu município, do seu estado. Então, a atenção básica tem a obrigação de identificar quais são esses grupos de risco. A Alexandrina bem falou. Por exemplo, uma pessoa que o pai e o avô se suicidou. Essa pessoa constitui, por definição, um grupo de risco. A pessoa que tem dependência química e depressão, ela precisa ser estimulada a procurar ajuda. Então, se nós estivermos atentos e articulados com a atenção básica, a atenção secundária, que seria já quando você tem o problema mais grave, e a atenção terciária, que seria no hospital, essas três atenções precisam se articular de uma maneira muito mais harmônica do que a gente tem visto até agora. É um desafio para todos nós trabalharmos em conjunto, mas esse é o caminho para evitar essa questão do suicídio no nosso país. Obrigado, doutor Fábio. Doutora Alexandrina, nossa, gente, muitas perguntas. Realmente a nossa audiência está muito boa no dia de hoje. Vamos tentar ver se de repente a gente estica um pouquinho, tá ok? Vamos tentar ver. O Danilo Souza, doutora Alexandrina, olá, boa noite, não perco nenhum programa e agradeço pela oportunidade de acompanhar o programa aqui no interior de Pernambuco. Um abraço a todos aí do Pernambuco. Muita gente da minha família se suicidou. Meu avô, alguns dos meus tios, irmãos. Alguns dos meus tios, irmãos do meu avô. É possível existir uma predisposição genética de desejo de suicídio? Quem faz a pergunta é Danilo. Então, Danilo e todos os seus familiares, é importante assim, como a gente já falou no começo do programa, o comportamento suicídio sim é determinado geneticamente. Mas se você tem todo esse histórico familiar, assim como seus primos, outras pessoas da família, o que nós temos que fazer? É favorecer os fatores de proteção, sem dúvida minimizar os fatores de risco, você se tratando, você vendo aí melhorando a sua autoestima, se tem alguma doença prevalente na família, ela tem que ser tratada, seja de que pessoa for, para que a gente venha a ter. O desejo suicida, ele faz parte da psicopatologia da pessoa que, quando está com alguma doença mental, seja ela depressão, transtorno do humor, esquizofrenia, dependência de drogas, às vezes doenças crônicas, desajuste financeiro, familiar, tudo isso vai levar ao desejo. O desejo vai levar à planificação e aí à execução do ato. Tudo está determinado geneticamente, mas pode ser modificado, e isso é o que eu mencionei no começo. 1/3 é a genética, 2/3 vai ser comportamento e atitudes que nós vamos poder atuar, modificar fatores de risco e exacerbar a resiliência, a resistência, o enfrentamento da vida, e assim Danilo e sua família não terá mais essa continuidade expressiva de suicídios no seu seio familiar aí em Pernambuco. Obrigado, doutora. Vamos agora ao doutor Fábio Gomes do Ceará. Doutor Fábio, o Fabrício Feltri,
Ele é estudante do Serviço Social da Faculdade Estácio de Sá de Bauru. Um abraço a todos aí de Bauru. Boa noite a todos. Gostaria de saber se o paciente em risco de suicídio manifesta algum sinal evidente da intenção para que possamos prevenir o suicídio. Bem, Valdir, na cartilha de suicídio que a Alexandrina mostrou aí a capa e é facilmente acessada no site da ABP e do Conselho Federal de Medicina, existem 3 perguntas básicas que a gente sugere que as pessoas façam se você acha que seu familiar ou seu amigo tem risco de suicídio. Quais são essas 3 perguntas? Primeiro, você tem planos para o futuro? O suicida não os tem porque ele pretende morrer. Segunda pergunta, a vida vale a pena ser vivida? O suicida vai dizer que não, obviamente, porque ele está pensando em suicídio. E terceiro, se a morte viesse, ela seria bem-vinda? O suicida vai dizer que sim. Se você fez essas 3 perguntas e for indicativa de suicídio, você vai para as 3 seguintes. Quais são? A primeira é a ideação. Você está pensando em se ferir, em se machucar? A segunda, você tem algum plano específico para isso? E a terceira é se você tentou suicídio recentemente. Então, essas 3 últimas, fortemente a gente indica que a pessoa procure um profissional de saúde mental, para que possa avaliar realmente o risco de suicídio e tratar conforme o caso de cada um das pessoas que assim demonstrar esse desejo de se matar. Ok, obrigado, doutor Fábio. Vamos lá voltar para a doutora Alexandrina. Doutora Alexandrina, vou fazer uma dobradinha aqui de novo com a senhora. O Caio Brandão, ele pergunta até que ponto a religião ajuda ou atrapalha na ação do suicídio. Aí a Maria Cristina Lopes, ela pergunta, as escolas podem de alguma maneira ajudar na conscientização desse assunto, abordando-o de forma mais natural? E a partir de que idade? Então é a dobradinha aí. É o Caio e a Maria Cristina. Pode, como deve, abordar o assunto, não de forma sensacionalista, mas de forma a esclarecer e valorizar a vida, a busca de tratamento, a inibição do uso de drogas, de que alerta aos familiares, pais, amigos, colegas, para que a gente possa atuar. E, sem dúvida, a religião, ela ajuda. Ela só vai atrapalhar quando algum membro da religião, algum religioso maior, persuadir a pessoa a desistir do tratamento, a parar de tomar a medicação, para aquelas pessoas onde, de fato, o tratamento médico, o tratamento com psicofármacos é essencial para que a gente possa remover, diminuir o quadro de doença mental e, consequentemente, o comportamento suicida. Agora, a maioria das religiões, elas pregoam a vida, a valorização pela vida, e muitas até condenam a morte pelo suicídio. Nós não estaríamos olhando a questão da condenação do suicídio, mas a valorização da vida. E, sem dúvida, a pessoa, independente do credo religioso, só de ela ter uma crença e estar afiliado a uma religião, isso vai ser favorável. Mas ela tem um lado de espiritualidade, qualquer que seja a religião, ela acreditar em algo vai ser benéfico, ajudá-la muito a repensar os valores, a repensar a estratégia de vida e, sem dúvida, caminhá-la para buscar ajuda, aceitar e diminuir o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor e seu desespero. Tudo isso, sem dúvida, a religião pode beneficiar e muito as pessoas, sim. Obrigado, doutora Alexandrina. São 21h34, horário de Brasília. Vamos fazer uma conexão com o doutor Fábio Gomes. Doutor Fábio, também vou fazer uma dobradinha aqui com o senhor para a gente tentar atender o máximo de internautas possíveis, ok? A doutora Maria Regina, ela diz, embora o tema seja doença mental e suicídio, em termos conceituais, possível suicídio sem a presença de uma doença mental? Essa é a pergunta da doutora Maria Regina, desculpe. E o Reinaldo Freire, ele pergunta, por que o tema é tão pouco divulgado na mídia? Ela poderia ser uma importante ferramenta para deixar o tema mais acessível ao público com menor acesso à informação.
Vamos começar pela última. Eu concordo plenamente que a mídia tem sido um pouco reticente em relação à notícia sobre suicídio. Porque teve aquele efeito Werther do Goethe no século XIX, em que ele publicou um livro e que isso teria teoricamente feito uma epidemia de suicídio na Europa. A Organização Mundial de Saúde, através do site Suicide Prevention, SUPRE, que é chamado SUPRE, tem uma orientação bem clara como a mídia deve fazer. A gente divulga isso de uma forma sistemática para as pessoas, os jornalistas envolvidos, para que eles tenham uma forma e uma maneira de como divulgar a notícia sobre suicídio. Não pode ser sensacionalista, não pode mostrar o corpo, tem que evidenciar que tudo aquilo pode ser prevenido. E aí a gente vai para a primeira pergunta, qual é? Existe algum tipo de suicídio sem doença mental? É raro. É o suicídio que é chamado altruísta. É que aquela pessoa, de uma certa maneira, se propõe a tirar sua própria vida em benefício da maioria. Então, esse tipo de suicídio que o Durkheim falava, que é o suicídio altruísta versus o egoísta e o anômico, ele fala que é extremamente importante a vinculação com os outros. O suicídio é a ausência de vínculos, portanto, na opinião dele. Ou uma hipervinculação, que é o caso do suicídio altruísta. Mas a grande maioria dos suicídios, e é consenso entre as pessoas que trabalham na área, que quase 100% dos suicídios são associados a algum tipo de transtorno mental. E as pessoas, quando melhoram desse episódio, deste problema que elas enfrentam, elas não pensam mais em suicídio. Então é importantíssimo dizer que a pessoa está suicida, a pessoa não é suicida. E fazer um apelo de novo, de que no dia 10 todos nós usemos amarelo. Amarelo é a cor da prevenção do suicídio. Então use uma camisa amarela, bote um balão no seu carro, bote algo na sua janela, bote algo no seu portão de amarelo, dizendo que você é favorável à prevenção do suicídio no nosso país. Eu amanhã estou vindo de amarelo, com certeza. Excelente. Doutora Alexandrina, vamos responder aqui a Deise Fabiane. Lembrando, eu acabei de receber a autorização da nossa produção. Hoje, exclusivamente, o nosso programa nós vamos até às 22 horas, por conta do número grande da nossa audiência. Então, exatamente para atender o máximo de internautas possíveis, nós vamos colocar o nosso programa até às 22 horas. Porque o tema, eu adiantei desde o início, que é interessantíssimo. Suicídio e doença mental. E nós vamos falar com a doutora Alexandrina Meleiro de São Paulo para responder a Deise Fabiane. Ela diz: psiquiatria e psicanálise juntas na prevenção do suicídio para dosar e medicar, juntamente com a autodescoberta de suas razões inconscientes que desencadeiam um comportamento suicida. Esta seria uma forma de auxiliarmos as famílias e pacientes na cura? É importante que o paciente com comportamento suicida, ideação, planejamento e intenção, ele tenha assim assistência tanto psicológica quanto aí farmacológica. Agora, o que eu gosto de ressaltar quando eu falo é que é importante que no momento onde a pessoa está com uma visão de túnel, né, ela não vê outras coisas ao lado, muitas vezes ela não suporta determinadas interpretações que a psicanálise costuma fazer. Mas é importante, sem dúvida, todo um trabalho que se faz para que o paciente olhe a sua vida, porque o comportamento suicida é a ponta do iceberg. Tem todo um modo de vida, como ele viveu, como ele está levando a sua vida para que tenha esse fim trágico. E sem dúvida a psicanálise contribui. E do outro lado, a psicofarmacologia com os fármacos que vão ser benéficos. Claro que há medicamentos que são inadequados e ao invés de favorecer a melhora, pode ter um agravo e precipitar um comportamento. Então, é muito importante que a pessoa que esteja com esse risco, ela venha se cercar de profissionais habilitados que conheçam o que é o comportamento suicida, tanto para o psicanalista como para o psiquiatra. E a comunicação entre os dois é fundamental. Tanto o psiquiatra quanto o psicanalista, o terapeuta. Hoje também indicamos muito a terapia comportamental cognitiva, principalmente para os pensamentos suicidas, é importante,
outras formas de terapia, mas é importante a comunicação sempre do psiquiatra com o terapeuta, para que possamos sim vencer essa batalha e diminuir os números. Muito obrigado, doutora Alexandrina. Vamos direto agora ao Ceará, doutor Fábio Gomes, para responder a Cristina Miller. Muitas vezes vê-se que há um estigma contra o assunto suicídio e ou depressão. Podem as pessoas mudar e aceitar normalmente uma pessoa que é um suicida em potencial? Olha, esse é um trabalho social, Valdir, que nós temos que fazer com a sociedade. Quer dizer, o transtorno mental não é diferente de qualquer outro transtorno crônico, que tem tratamento, que as pessoas melhoram, que as pessoas podem ficar muito melhor se tratando. Então, o que existe é um estigma contra a doença mental. Nós temos que ressaltar que a doença mental é tratável e que não é diferente de nenhuma doença crônica, como diabetes, como a hipertensão, como lúpus, como qualquer uma outra doença. É uma doença médica que existe tratamento. E, infelizmente, se você observar as estatísticas de incapacidade das doenças, 5 das doenças que mais incapacitam a humanidade são doenças mentais. Então, o que a gente tem que favorecer é exatamente o tratamento e a prevenção de novos episódios, de que a pessoa possa estar em risco porque agravou o seu quadro. Nós temos que disponibilizar no nosso país uma rede de assistência realmente sistêmica, harmônica e sincrônica para que as pessoas possam confiar que as suas doenças, quer sejam clínicas, médicas gerais, quer sejam doenças mentais, terão um atendimento e uma assistência adequada. Ok, muito obrigado, doutor Fábio Gomes. Lembrando que o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que acontecerá de 4 a 7 de novembro em Florianópolis, vocês estão vendo aí o cartaz, né? Acontecerão várias atividades sobre suicídio, inclusive um talk show com o jornalista André Trigueiro. Vejam mais no site www.cbp.org.br, lá você encontrará toda a nossa programação. Rapidinho para a doutora Alexandrina, Diego. Doutora Alexandrina, vamos responder agora a Fernanda. Boa noite. Quais os cuidados básicos iniciais um profissional não psiquiatra e não psicólogo deve tomar ao identificar uma pessoa que demonstra ideação suicida? Obrigado a você, Fernanda, pela audiência. Fernanda, importante sua pergunta, que assim, o que o profissional deve fazer é, primeiro, não ter atitude de julgamento, né? Quando ele identifica uma pessoa que veio procurá-lo, é importante que ele tenha uma atitude receptiva, que ele tenha uma atitude de apoio e tenha uma atitude de escuta. Cerca de 80% das pessoas que se suicidaram tinham procurado algum médico no mês anterior ao ato suicida. Então, é importante que mesmo aquelas pessoas que não são psiquiatra, psicólogo, psicanalista, porque o suicida vai bater na porta de todos esses, seja num pronto-socorro, seja numa UTI, ou mesmo num consultório, o que a gente espera que seja mais frequente e que essa pessoa tenha habilidade de dizer que aquilo é uma coisa passível de se tratar e que vai encaminhá-la. A grande dificuldade que nós temos no Brasil é que nem sempre o encaminhamento para o sistema público acontece de modo satisfatório. Muitas vezes a consulta no ambulatório ou mesmo com um psiquiatra pode demorar um tempo que às vezes o suicida pode não ter o benefício desse tempo. Então é importante que às vezes o próprio médico não psiquiatra que já atenda essa pessoa inicie aí, converse com a família, converse com a pessoa e o mais breve possível encaminhá-la para um tratamento adequado. Seguramente vamos estar salvando muitas vidas se ele assim proceder, sem julgamento, sem crítica, porque muitas vezes a gente vê que a pessoa diz, quem quer se matar não avisa, quem quer se matar não procura ajuda. Não é verdade. Como eu disse, 80% das pessoas que se mataram tinham procurado ajuda, tinham dado algum alerta, algum sinal. E nós temos que estar dando ouvido a esses sinais e modificar o destino destas pessoas para a continuidade da vida e não para um desfecho que não é interessante para ninguém. Doutora Alexandrina, continua com a sua conexão. Vamos responder a sua colega, Rosana Souza.
Pessoa borderline é suicida potencial porque tem emoções desprogramadas? É possível programar essa pessoa para o abandono das drogas e equilíbrio emocional? É perigoso ter uma relação afetiva com o border, já que a solidão o deixa depressivo e com ideias suicidas? Veja bem, essa pergunta é importante porque muitos colegas pensam que por a pessoa ter um transtorno borderline, desanimam, ficam nihilistas, sem ver expectativa nenhuma. Essas pessoas são passíveis, sim, de serem tratadas do ponto de vista psicodinâmico para que passem a suportar mais as frustrações, para que deixem as dependências a drogas, múltiplas drogas, atos impulsivos, comportamentos aí de repetição, e possam também, paralelamente, ser tratadas, porque é muito comum terem quadros de depressão ou quadros de ansiedade. E fazendo tudo isso, nós vamos ver, e felizmente este ano eu tive a oportunidade de ver no Congresso Americano em Toronto, foi no Canadá, mas era um Congresso Americano, uma equipe de lá que tratou por quase 3 anos uma moça borderline, e no final essa moça estava presente no congresso dando depoimento a vivo para nós médicos psiquiatras de todo o mundo ali no congresso, dizendo o quanto foi difícil no começo, mas que graças ao apoio de toda a equipe médica daquela universidade, ela estava melhor, já não mais pensava em suicídio, já não tinha mais compulsão para compras, para abuso de drogas, para se cortar, né? Que mutilação é muito frequente. Então, não devemos desanimar. Quando se falamos no transtorno borderline, estamos falando de uma patologia difícil, mas que tem sim tratamento medicamentoso e psicoterápico, e devemos sim investir nestas pessoas, nesses pacientes. Doutora Alexandrina, vamos agora direto para o Ceará. Está vendo que aqui é um ping-pong. Doutor Fábio, o Danilo, ele fez até uma pergunta, já o senhor respondeu, e ele pede para que essa pergunta seja remetida ao senhor. Para o doutor Fábio, ainda sobre a possibilidade de acontecer suicídio sem ter transtorno mental. Me remete ao famoso caso de Jim Jones, de suicídio em massa, por indução religiosa. Esse seria um bom exemplo? Esse é um dos exemplos mais trágicos de como uma pessoa, usando a sua personalidade, que certamente tem traços muito fortes antissociais, pode induzir a boa vontade de muita gente a suicidar, prometendo o paraíso, prometendo a vida eterna. O que existe nesse caso do Jim Jones, que foi um caso trágico de suicídio coletivo, é exatamente essa indução que muitas vezes há em pequenos grupos de seitas religiosas radicais. A Alexandrina falou que a religião pode ser muito bem usada, e normalmente numa parceria com a vida. Mas nesses casos específicos, pastores com uma visão deturpada de suicídio podem induzir as pessoas mais crédulas à morte, mesmo talvez esses grupos não sendo exatamente deprimidos, nem usuários de drogas, nem transtorno de personalidade borderline. Então, esses casos de suicídios grupais constituem uma exceção a essa regra, mas não a pessoa que induziu isso, que certamente tem um quadro psiquiátrico de psicopatia muito mais grave. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Fábio, responda também aqui a Paula Toldo, que também foi uma pergunta que o senhor respondeu. Gostaria de agradecer a atenção à primeira pergunta que enviei. Gostaria de saber se há uma forma eficaz de orientar familiares sobre como identificar indícios de comportamento suicida em algum familiar. A ideação, lembrar, Valdir, que muitas pessoas não falam que vão se suicidar. Elas dizem que eu quero dormir muito, eu quero dormir até que esses problemas acabem, eu quero dormir eternamente. Lembrar que na mitologia grega, Thanatos, que é o deus da morte, é irmão gêmeo de Hipnos, que é o deus do sono. Então, às vezes, a pessoa pode perfeitamente não dizer exatamente que eu quero morrer, mas dizer palavras que, se os familiares e os amigos estiverem atentos, elas vão perceber.
Então, não vale a pena viver, eu não quero mais viver, essa vida é uma droga, não vale sofrer tanto. Esse tipo de discurso, você tem que retornar aquelas 3 perguntas que eu mencionei há alguns minutos atrás, né? E essa é o grande, digamos assim, desafio que os familiares enfrentam. É detectar precocemente e não esperar para ver acontecer. Então, ao primeiro sinal, leve logo a um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra que tem experiência nessa questão do suicídio, para que a gente possa realmente avaliar o risco e assumir uma conduta terapêutica adequada, que vai, obviamente, se adequar caso a caso. Ok, vamos voltar para a doutora Alexandrina. Doutora Alexandrina, faltam 10 minutos para as 10 horas. Vou tentar ver se eu consigo peneirar aqui, mas acho que eu vou lhe peneirar 3. A Rita de Cássia, ela é psicóloga e gostaria de saber se pessoas que se mutilam têm mais riscos para o suicídio. Aí eu vou para o Thales Costa. Acredito que todos nós, como ser humano, já pensamos mais de uma vez na possibilidade de cometer suicídio. Sabendo disso, como podemos perceber que eu ou alguma outra pessoa possa se encaixar como suicida em potencial? Tem uma pergunta aqui que é sobre religião, que a senhora já falou, inclusive, 2 vezes. Vamos ficar com essas 2, doutora? Está falando sobre mutilação. As pessoas que fazem mutilação, não necessariamente elas vão ter um comportamento suicida e acabar com a vida, mas vão estar constantemente se machucando, trazendo aí prejuízos para o próprio corpo e para a própria vida. E se elas não alcançam aquilo que desejam, chamar a atenção e entram num quadro depressivo, aí sim podem estar caminhando para um quadro aí de comportamento suicida. E a outra pergunta, me repita, por favor, Valdir. Outra pergunta, aqui, vamos lá. Thales Costa, acredito que todos nós, como ser humano, já pensamos mais de uma vez na possibilidade de cometer suicídio. Sabendo disso, como podemos perceber que eu ou alguma outra pessoa possa se encaixar como suicida em potencial? É importantíssima essa pergunta, porque assim, pensamento de morte, de querer morrer, é comum em todos os seres humanos em alguma época da vida. Há determinados momentos onde rompe um relacionamento, perde um emprego, faz alguma coisa errada, eu quero morrer. É muito comum essa fase, né? Que naquele momento a pessoa fala, mas ela não está levando isso a sério, é uma expressão de dizer, né? Um pensamento que naquele momento eu gostaria de, como disse o Fábio, de apertar o botãozinho e desaparecer, sair daquela situação. Agora, quando esse pensamento vem fugazmente, ele costuma ir embora, a pessoa traz para a vida dela outros pensamentos que vão preencher e aquilo é fugaz. Nós vamos nos preocupar quando esse pensamento começa a ficar muito constante, começa a ficar prevalente, do pensamento se torna o desejo, o pensamento de morrer, aparece o desejo de estar morto, o desejo de matar, a intenção se torna mais presente ao planejamento e aí, sem dúvida, se não houver uma interferência, vai ter a execução do ato. Então, pensamento de morte é comum. Nós vamos ter atenção a isso quando esse pensamento ficar mais constante, se transformar num desejo de morrer, na intenção de se matar e no planejamento. Muito embora esses passos não são tão, assim, vamos dizer, didático quanto eu estou mencionando, às vezes pode acontecer numa proporção muito veloz, às vezes dias, às vezes meses, onde isso pode acontecer, é muito flutuante. Mas, como ele disse, pensamento de morrer, todos nós já tivemos um dia ou talvez teremos. Mas, se esse pensamento ficar constante, se transformar numa intenção de morte, desejo de estar morto, aí sim nós vamos interferir. E ficar alerta com familiares, adolescentes, principalmente a população idosa, que nós não mencionamos aqui, mas a população idosa, infelizmente, é a que mais se mata. Nós temos uma preocupação com grupos jovens, adolescentes e adultos jovens, mas ainda é o idoso que consegue mais finalizar aí o ato em si, e devemos pensar que é velho mesmo, não tem que gostar da vida, não tem que pensar, não.
Se ele for tratado, se for dado qualidade de vida a ele, nós também vamos mudar os números com os idosos, Valdir. Obrigado, doutora. Doutora, vou até ler um recado aqui, já que nós estamos chegando já ao finalzinho. A senhora respondeu há pouco a pergunta da internauta Rosana Souza, e ela manda a mensagem aqui: muito obrigado, me emocionei. Parabéns à doutora por esse excelente esclarecimento e à ABP, pois estou me guiando por vocês para motivar a pessoa a se tratar. Abraço a todos, abraço a você, Rosane, agradeço a sua audiência. Vamos agora com o doutor Fábio Gomes, já finalzinho aqui. Vamos lá, o André Rodrigues, ele pergunta: pacientes com transtorno bipolar possuem grande potencial suicida? E em qual tipo há o maior risco suicida? E aí eu vou aproveitar também e fazer essa pergunta da Heloísa Gouveia. O suicídio sendo um problema fisiológico, não é melhor entrar com fármaco logo, ao invés de orientar somente um psicólogo? Bem, o primeiro ponto é a questão do transtorno bipolar. O transtorno bipolar tem sido associado à maior taxa de todos os transtornos mencionados para o suicídio. Então, cerca de 20 a 25% das pessoas com transtorno bipolar tentam o suicídio. Então, nós temos um remédio fantástico, e já adentrando aí na segunda pergunta, chamado lítio, que é um excelente antisuicida. Outra medicação chamada clozapina, que é usada basicamente em pacientes psicóticos, mas pode ser usada em outras situações, também tem demonstrado um excelente efeito antisuicida. De uma forma geral, o quadro depressivo, quando tratado, responde muito bem aos antidepressivos e diminui as chances da pessoa cometer suicídio. Em relação ao uso ou não da medicação em casos específicos de pessoas com ideação suicida, você vai ter que avaliar caso a caso. Às vezes é necessário uma medicação, sim, para transtorno bipolar, para esquizofrenia, para depressão grave. Esses quadros podem perfeitamente ser associados com psicoterapia e farmacoterapia, que usualmente, juntamente com o apoio familiar, com o aumento dos vínculos sociais, é a chave para a gente tirar a ideação e o planejamento suicida da pessoa. Então, uma forma de tratamento não impede a outra, muito pelo contrário, elas são potencialmente positivas para aquela pessoa. Doutora Alexandrina, são 21 horas e 57 minutos, realmente chegamos ao finalzinho do nosso programa. As suas considerações finais sobre a participação nessa edição do programa ABP TV. Dizer a todos que estão nos ouvindo que todo comportamento suicida deve ser olhado de frente, deve se falar, não deve se evitar. Todo estigma, todo tabu em torno deste tema tão importante, suicídio, tem que ser diminuído, porque atrás desse tema está o grande patamar da vida. E nós, da Associação Brasileira de Psiquiatria, estamos nessa campanha do mês inteiro de Setembro Amarelo. Será dia 10, no Rio de Janeiro, terá um evento muito importante com a mídia falando de suicídio, onde o doutor Antônio Geraldo, junto com outros jornalistas, inclusive o André Trigueiro, vão estar verbalizando sobre esse tema. E todo mundo que quiser saber, procure no site, há outras apresentações e, sem dúvida, viver é bem melhor do que a gente interromper a vida. Continue, mesmo com as dificuldades, pois elas passarão. Siga em frente, a vida ainda tem muito a lhe oferecer de bom. Obrigado, doutora Alexandrina. Doutor Fábio Gomes, direto do Ceará, suas considerações finais sobre a sua participação nessa edição do programa ABP TV. Eu agradeço a oportunidade de poder participar numa questão tão relevante para a nossa sociedade. E gostaria de convidar todas as pessoas para solicitar, como nós vamos conseguir, o Congresso Brasileiro vai ser iluminado de amarelo, o Cristo Redentor vai ser iluminado de amarelo. Que você consiga, com o seu deputado, com o seu vereador, que a sua Câmara, que a sua faculdade, que a sua universidade, que a sua escola, toda ela seja iluminada de amarelo. Vamos colorir esse país de amarelo no dia 10, simbolizando o dia 10 de prevenção do suicídio, e vamos fazer todas as iniciativas durante o ano inteiro para que a gente possa dar uma nova esperança
aquelas pessoas que estão pensando em se matar. Ok. Antes de encerrar esse programa, como os doutores e a doutora, o doutor e a doutora colocaram, verifique as nossas redes sociais e participe do Setembro Amarelo. facebook.com/ABPBrasil, Twitter, @ABPsiquiatria, e o nosso Instagram, @ABPBrasil. Agora sim, agradeço e agradeço assim de coração a participação da doutora Alexandrina Meleiro, uma outra participação dela muito legal, agradeço muito. E a participação do Dr. Fábio Gomes, direto de Ceará, em nome de toda a equipe da ABP, agradeço a participação voluntária de vocês, sabendo que hoje, restante de feriado, vocês estão aqui conosco respondendo as perguntas. Por isso que eu agradeço principalmente a você que participou, que hoje praticamente quase lotou a nossa caixa do Linha Direta aqui com tantas perguntas. Por isso que é válido que você coloque sempre o seu e-mail quando fizer a pergunta, para essa resposta chegar até a sua caixa via e-mail, se não puder ser respondido agora. Lembrando que nós temos um próximo encontro na próxima segunda-feira às 21 horas, ao vivo, direto aqui do seu canal de Psiquiatria. E eu vou terminar com uma frase da doutora Alexandrina Meleiro dizendo: viva a vida, é muito bom viver. Tenham todos uma ótima semana.